Os artistas que nos marcam a alma, tanto do baile flamenco como do teatro, possuem a especial capacidade de penetrar no espaço invisível que sustenta o espaço visível. Basta olhar para eles como desfilam, feito feras numa queixa contida no cante flamenco, ou vê-los inatingíveis, envoltos numa névoa de magia numa obra de Chekhov. Olá, meu nome é Vera Alejandra, eu sou bailarina, atriz e preparadora corporal e trabalho com a linguagem da dança flamenca há mais de 30 anos. Hoje eu estou aqui para falar da dança flamenca como ferramenta de preparação cênica para profissionais e estudantes das artes do corpo. Bom, em primeiro lugar eu queria contar para vocês como eu conheci a dança flamenca. Assim como muitas pessoas da minha geração, eu conheci a dança flamenca através da filmografia do Carlos Saura. Da trilogia que levou, inclusive, o flamenco a ser conhecido no mundo todo, que é Bodas de Sangue, Carmen e Amor Brujo. Carlos Saura convida outros profissionais e artistas da dança flamenca para colaborarem com ele na elaboração dessa obra, desses filmes, né? Esses artistas são Antônio Gades, o grande bailarino da dança flamenca, e Paco de Lucia, né? Esse músico que todos nós conhecemos e gostamos tanto também. Pois bem, juntos eles elaboraram essa obra, né, cinematográfica tão emblemática e que nos leva a conhecer o flamenco sob esse olhar desse grande cineasta, né? Vai mostrar a dança flamenca relacionada com esse mundo das câmeras, né? O mundo do cinema, o mundo do teatro, através de Bodas de Sangue do Lorca, e da obra Carmen também, e Amor Brujo do grande músico Manuel de Falla, né? Então, eles adaptam essas obras para o cinema usando a coreografia, a linguagem da dança flamenca e da música também. Então, quando eu assisti esses filmes, eu me encantei pelo flamenco, justamente porque o flamenco, através desses filmes que eu assisti, eu percebi uma forte expressão teatral, ou seja, que a dança flamenca carrega, ela imprime uma expressão muito teatral, né, nos seus gestos e nos seus bailes e coreografias. Então, por esse motivo, dessa carga teatral tão forte que eu encontrei no flamenco, eu resolvi me dedicar à arte flamenca. E é isso que eu faço há mais de 30 anos, fazendo espetáculos, preparações corporais, né? E acredito que o flamenco pode ser, sim, uma excelente ferramenta, tá? E eu resolvi começar a contar como eu conheci o flamenco, porque justamente foi a característica teatral dessa dança que me atraiu tanto. Então, como eu estava explicando, essa relação do flamenco com o teatro, eu também fui percebendo as nuances ao longo dos anos que eu fui começando a praticar e estudar, né? Porque a dança flamenca, ela é uma dança extremamente completa, além de ter toda a questão técnica corporal, que você tem que trabalhar os braceios, né, toda a movimentação gestual da parte do tronco, você tem toda a técnica de sapateado flamenco também, você tem a percussão e você tem também a utilização de elementos, como por exemplo o leque, né, as castanholas, o manton e vários outros elementos que vão embelezando e enriquecendo o treinamento desse corpo flamenco, né? Então, essa relação do flamenco com o teatro e com as outras artes cênicas, ela já vem de antes, inclusive antes do flamenco ser conhecido como flamenco. Então, eu vou fazer um breve apanhado aqui histórico para explicar isso que eu estou falando, porque o flamenco ele começa a existir, a se cozinhar, digamos assim, a se gestar, antes de receber a palavra flamenco como nome oficial. Então, antes do flamenco, na Espanha, nós temos a Escola Bolera, que vai mais ou menos o auge da Escola Bolera, que vai mais ou menos de 1750 a 1850. E é uma escola, é um estilo de dança e de bailes e de ritmos que se baseia em todo o folclore da Espanha, né? Surge na época, inclusive, que as danças na Europa estavam no auge também,
e na Espanha. A Espanha sempre foi um país super festeiro, super teatral, então isso também conta muito na formação do flamenco, né? E esse repertório utilizado na escola bolera, que é, digamos assim, anterior à fase do flamenco, ele vai ser utilizado também quando o flamenco nasce, digamos assim, né? Então, justamente na cena teatral eram utilizados nas tonadilhas escênicas, que são pequenos números musicais da lírica, né, da canção lírica espanhola, eles já utilizavam esses bailes da escola bolera. Essas tonadilhas eram usadas também entre cenas teatrais. Então, essa dança espanhola, antes mesmo dela ser flamenco, ela já tinha uma relação com o teatro, né? E aí, a partir do final do século XIX, princípio do século XX, a gente vai ter o surgimento do local chamado Café Cantante, onde o flamenco vai se solidificar com o formato que a gente conhece hoje em dia. Então, a partir do nascimento dos cafés cantantes, a gente vai se formar o flamenco como a gente conhece ele hoje. E aí tem um detalhe muito importante. A escola bolera vai trabalhar com todos esses bailes mais folclóricos, muitos ritmos, inclusive geralmente alegres, mais festeiros. E quando a gente tem... vou fazer um parênteses histórico aqui da formação do flamenco, que eu acho que é importante a gente saber. O flamenco ele vai nascer na Andaluzia, no sul da Espanha, tá certo? E ele vai nascer do encontro de diversas culturas que passaram pelo sul da Espanha, né? Os judeus, os árabes e os gitanos, ciganos, que são uma etnia muito importante para a formação do flamenco, porque eles vão trazer justamente essa carga interpretativa mais dramática para o flamenco, né? A gente tem que lembrar que o flamenco é conhecido também como a arte do lamento, do querrio. Então vamos voltar para os cafés cantantes. Quando nós estamos no café cantante, nós vamos ter um encontro de bailarinos boleros com artistas mais flamencos, gitanos, ou não gitanos, mas que praticavam essa arte mais cigana. Ela é muito mais valorizada também, ela passa a ser mais valorizada. E aí, desse encontro dessas duas práticas, vai nascer o flamenco. Então, ele além de trabalhar com todos esses passos, coreografias e códigos dessas danças mais populares e folclóricas do sul da Espanha, e não só do sul da Espanha, a gente vai encontrar o lamento, o querrio do gitano. E isso vai dar a tônica da arte flamenca. Bom, os cafés cantantes, no começo do século XX, são fechados, interditados pelas autoridades públicas por serem considerados locais de muita baderna, muita bagunça. E aí o que acontece é que esses artistas que trabalham nos cafés cantantes ficarão sem lugar para trabalhar. E eles passarão a trabalhar em espetáculos com formato mais massificado, ou seja, para públicos maiores, em praças de touros e nos teatros. E aí entra a parte que nos interessa. É uma fase do flamenco conhecida como ópera flamenca, e que não é muito bem vista, talvez criticada por alguns flamencos pela qualidade da arte executada, mas, por outro lado, ela vai abrir o caminho para o teatro-dança flamenca, né? Ou seja, o balé flamenco, né? Começam a surgir grandes artistas que vão começar a elaborar os espetáculos de flamenco de uma forma muito mais sofisticada. Um grande exemplo é a argentina Antônia Mercé, que foi uma grande bailarina de dança espanhola e de flamenco, e ela levou o flamenco e a dança espanhola a ser conhecida pelo mundo inteiro em espetáculos muito elaborados, ou seja, ela levava pianistas para fazer a parte com a música mais erudita de compositores como Manuel de Falla, e levava também os músicos, um quadro flamenco, certo? A mesma coisa que tinha nos cafés cantantes. Então, com elaboração de figurinos mais pensados, cenários, luz, ou seja, começa a haver um desenvolvimento da elaboração dos espetáculos, os roteiros são mais pensados, e isso
isso vai ser um caminho que vai começar e não vai parar mais até os dias de hoje. Então, essa parte do flamenco que se relaciona com o teatro, ela vai só crescendo dentro da prática da arte flamenca. E a partir dos anos 70, da década de 70 do século 20, você vai ter nomes como Antônio Gades, já mencionado anteriormente, e muitos outros artistas como Antônio Canales, Eva Gerbabuena, Sara Baras, Maria Parrés, são artistas que vão fazer e elaborar trabalhos importantíssimos e que não vão envolver somente a cultura flamenca ou espanhola. A Maria Parrés, por exemplo, fez um espetáculo lindíssimo que se chama Utopia, baseado na obra de Niemeyer. Então, a gente tem aí uma riqueza, um desenvolvimento dessa parte mais cênica, né, da relação do flamenco com as outras artes cênicas. E não vai parar mais, até hoje é assim. Inclusive, o flamenco, ele está sendo utilizado na Espanha para tratar questões de gênero, até mais do que a dança contemporânea, por exemplo. Você tem um espetáculo do Manuel Linhan, chamado Viva, aonde ele vai tratar dessa questão de gênero. São 7 bailarinos homens que farão um espetáculo vestidos de mulher. Então, a gente tem aí um trabalho enorme, frutífero e um campo muito fértil dentro do teatro dança flamenca. Tem uma coisa muito importante que a gente sempre deve ter em mente, que é o flamenco, hoje em dia, ele é mais visto, inclusive pelo Faustino Nunes, que é um grande historiador e pesquisador, como o flamenco, ele se dá com a carga interpretativa. O que é mais importante no flamenco é a carga interpretativa, mais propriamente dito, do que exatamente aquilo que você vai interpretar. E isso nos permite usar o flamenco para trabalhar com outras obras que não necessariamente venham do universo espanhol, né? Falando nisso, a gente tem que lembrar também que a gente tem um grande dramaturgo espanhol, conhecido universalmente, que é o García Lorca, com uma obra importantíssima, e que a obra dele, a grande maioria da obra dele, é inspirada no universo flamenco andaluz. Então, obviamente, né, quando você vai trabalhar esse tipo de obra, que já é de cunho andaluz, você vai ter muita facilidade para usar a dança flamenca como uma ferramenta de preparação corporal. Mas não somente, né, porque a gente tem outras formas também de trabalhar com o flamenco, com artistas que não são do universo espanhol, né? Como eu disse agora, a Maria Parrés, por exemplo, que fez todo um espetáculo em cima da obra do Niemeyer com linguagem flamenca, né? Você tem também na música, né, a possibilidade de utilizar outras músicas para usar o trabalho corporal flamenco. Então, é muito importante a gente pensar sobre esses elementos. Agora eu gostaria de falar mais especificamente sobre as partes e os elementos e as ferramentas que o flamenco podem nos proporcionar na preparação corporal para qualquer trabalho em teatro. Vamos lá. Em primeiro lugar, a gente sabe que o flamenco trabalha com diversos estilos. Dentro do universo da música flamenca, você tem diferentes palos, ritmos, né? A gente no flamenco não fala em ritmo, a gente fala em palos, porque esses palos se relacionam justamente com melodias diferentes. O ritmo às vezes é o mesmo, mas a melodia troca, o que vai dar uma tônica diferente para a tua coreografia, né? Então, a carga emotiva que você encontra simplesmente olhando para o repertório flamenco. A gente sabe que no flamenco a gente tem palos, né, ritmos que vão expressar melhor a alegria, palos que vão expressar melhor a tristeza, palos que podem te dar a possibilidade de expressar uma euforia, festa, ou seja, você inclusive na classificação das músicas flamencas, você tem bailes de fiesta, né? Palos de fiesta, né? Então, quando você começa a estudar flamenco, só o fato de você começar a estudar esse repertório, você vai entrar em contato com uma série de gestos, né, com léxico gestual que vai se aplicar melhor em cada ritmo desse do flamenco, né, em cada palo do flamenco. Lembrando sempre que palo não é ritmo, tá? E agora eu gostaria de entrar mais especificamente
em que elementos da dança flamenca, como a gente trabalha o nosso aprendizado na dança flamenca e como isso pode nos dar ricas ferramentas para a preparação corporal de um ator. Então, o flamenco, como eu já disse antes, ele trabalha com essas cargas emotivas, né? Ele trabalha cada palo no flamenco, cada estilo musical dentro do flamenco trabalha uma emoção. Você no flamenco sempre está contando uma história, né? Você está trabalhando um baile, esse baile vai ser um baile que vai representar uma tristeza, ou uma alegria, ou uma tragédia. Então, essa variedade de gama emocional que você tem dentro da arte flamenca, isso já é uma grande ferramenta para o ator, porque ele vai trabalhar os movimentos dele e todo o gestual dele sofisticando essas nuances do gesto com a emoção, certo? Eu posso no flamenco, com uma mesma emoção, expressar alegria ou tristeza, né? Então eu posso fazer assim e estou te expressando minha dor, ou eu posso fazer e estou sendo mais altaneira, mais alegre, mais arrogante. Eu estou dando um exemplo a grosso modo para que a gente entenda esse trabalho que a gente vai fazendo. A outra coisa que eu já falei no início da aula, você trabalha no flamenco a parte corporal com braceios riquíssimos, com uma parte de braço, de movimentação de braço. O trabalho das mãos no flamenco é muito rica, né? O gestual das mãos. Depois você tem toda a parte percussiva, tanto feita com os pés, como feita com as palmas e com o próprio corpo. Isso vai também dando ao seu corpo um treino rítmico. E se a gente for pensar numa cena teatral, a gente está sempre trabalhando com ritmo, né? Então você vai se afinar nessa questão rítmica, tanto para você trabalhar com os seus ritmos, enquanto você está se relacionando com a cena. Outro fator que acontece no flamenco, outro elemento que acontece no flamenco, é o seguinte: o flamenco ele acontece aonde? Na relação entre a guitarra flamenca, que é o violão, o cante flamenco e o baile flamenco. O tempo inteiro esses elementos se relacionam. Então, quando você está bailando flamenco, no caso aqui da dança flamenca, você tem que estar atento ao que o guitarrista está fazendo e ao que o cantor está cantando, ou seja, o que ele está tocando, o que ele está cantando. Existem códigos que têm que ser respeitados e seguidos para que essa relação dos três elementos mais importantes do flamenco, são os elementos que formam o flamenco, a música, né, a guitarra, o cante e a dança, possam se relacionar e possam ser um canal para a expressão dessa emoção, ou para poder contar essa história. No flamenco a gente está sempre contando uma história, né? Então, muito importante esse treinamento, já pelo simples fato de como o flamenco se estrutura. Então você vai ter aí um treinamento físico que pode ser muito valioso para um ator, né? Então, a gente costuma dizer isso, né? Você está contando a sua história, você já está fazendo um personagem quando você está dançando flamenco, né? Então, a gente sabe que as múltiplas possibilidades de dramaturgia na dança flamenca, o corpo, a história, a estética, o ritmo, o gestual, enfim, uma infinidade de características que dão ao flamenco uma capacidade única e tremenda de comunicar as emoções e os valores humanos, né? E que isso tudo pode dar uma grande ferramenta para o trabalho de preparação de um ator. Eu gostaria de contar para vocês um pouquinho também das preparações corporais que eu fiz e o que elas contribuíram para essa minha pesquisa também, de como o flamenco pode ajudar no trabalho corporal e na preparação do ator, né? Então, eu trabalhei com alguns diretores e atores que me convidaram para fazer esse trabalho com textos que não eram textos da dramaturgia espanhola, por exemplo, e não tinham necessariamente uma ligação com o universo flamenco, né? Então, por exemplo, eu fiz o trabalho com O Burguês Ridículo, dirigido pelo João Falcão e Guel Arraes,
onde eu fiz uma parte da preparação corporal com a linguagem flamenca, justamente porque eles procuravam imprimir na cena essa postura mais espanhola, né? Essa postura mais flamenca, né? Então, o que eu fui descobrindo fazendo esses trabalhos, depois eu trabalhei também com o Aderbal Freire, ele me convidou para fazer a preparação corporal, e a Cristiane já está aí com o Ai Carmela, do Sanches Sinisterra, aí sim, um texto mais relacionado ao universo espanhol. Mas o que a gente vai descobrindo quando faz essas preparações corporais da linguagem flamenca para o ator é que, na realidade, a gente vai imprimindo um clima, um ambiente, né, que tem a ver com a teatralidade antes do texto, né? Ou seja, esse clima que o flamenco te permite imprimir, né, que vem desse gestual, dessa postura, né, dessa técnica e dessa carga emotiva também que o flamenco tem, que dão esse clima, esse ambiente. Muitas vezes, as pessoas que me convidavam para fazer a preparação corporal, às vezes não tinham palavras exatas para explicar aquilo que queriam, mas queriam isso que o flamenco tem e que nos encanta tanto, que é essa força de expressão que o flamenco tem. Depois que eu fundei minha escola, também fiz vários trabalhos onde eu desenvolvi mais uma dramaturgia, né? Não só fazendo coreografias, mesmo com os alunos. Um trabalho muito interessante que eu fiz foi um espetáculo em cima das rinhas de galo. Eu fiz toda uma pesquisa desse universo e, através de uma estruturação, através da estrutura da linguagem flamenca, com seus elementos, com a palma, com a percussão, com a castanhola, eu construí como se fosse uma rinha, né, dos galos, uma rinha de galos mesmo, né? E foi muito interessante esse trabalho, como essa energia do flamenco se apropriou e nos facilitou no trabalho da construção dos nossos personagens, né? Depois também eu fiz um trabalho ultimamente que eu considero muito bacana e importante, que é o Andaluzia, né? Tá no YouTube, vocês podem assistir, onde eu estabeleço uma ponte entre o universo e cultura nordestina e o universo e cultura andaluza, né? Então também fiz todo um trabalho de pesquisa, o que esses dois lugares tinham em comum, essa força também dramática que está muito presente na cultura nordestina também, e as imagens também, né? Isso é uma coisa importante. Eu, por exemplo, trabalho muito com imagens, né? Às vezes as coisas chegam para mim primeiro por imagem. E eu acho que esse é um trabalho muito rico para o teatro também, né? Quando você consegue colocar essas imagens, e o flamenco tem esse universo riquíssimo também, em termos de imagem. Então, eu agora vou convidar vocês a fazer uma pequena prática comigo, para que vocês sintam um pouco, através de exercícios muito simples, um pouquinho dessa energia da dança flamenca. E convido vocês a se aprofundarem mais e conhecerem o universo da dança flamenca e poderem usá-lo como ferramenta na preparação do trabalho de ator de vocês. Então, obrigada, gente. Agora vamos para a parte prática. Então, gente, agora a gente vai começar um pouquinho a parte prática que eu quero passar para vocês. Uma leve pincelada só para vocês sentirem um pouco da energia da dança flamenca no corpo de vocês. Então, a postura no flamenco é fundamental, muito importante, é uma postura sempre bastante energética, então é uma presença forte sempre, e a caminhada é super importante, né? A gente caminha no flamenco como a gente caminha na rua, só com o peito mais levantado, o queixo também. Mas é muito importante a gente entender, quando a gente vai caminhar, que a gente não vai caminhar com o joelho esticado. A gente vai caminhar dobrando o joelho e pisando. E vou tentando, aos poucos, transferir o meu peso para a perna da frente. Então, eu vou propor que façamos um pouco de palmas, que a gente sabe que a percussão corporal no flamenco nos dá ritmo, é muito importante, com um compasso de 4 tempos, de maneira simples, só para vocês sentirem um pouquinho isso. E aí nós vamos juntar a caminhada com as palmas. Então vamos fazer a palma aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu dou mais acento na primeira palma. Bom, é importante a gente
saber que bater palma no flamenco, a gente costuma dizer que a gente toca palmas no flamenco, porque é uma arte também, a gente deve saber como a gente se coloca, né? Então a gente deixa os braços, para a gente sentir uma boa posição para bater palma, a gente pode deixar os braços juntos do corpo, abraçando as mãos, fazendo uma pequena concha com as mãos, para que a gente busque esse som abafado, e aproximo do corpo e relaxo o antebraço, mais ou menos na altura do meu ossinho aqui do externo. Então, eu sustento o meu braço com os cotovelos sem armar nenhuma tensão, simplesmente para eu poder ter uma posição mais cômoda. E vou acentuando a palma no tempo 1. E agora, então, a gente vai fazer uma caminhada batendo a palma, que já é muito no flamenco. Então, a gente vai pisar e a cada pisada eu vou bater minhas palmas, né? Tocar as minhas palmas. Então, eu vou pisar e faço 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. E toco mais um pouco no lugar, acentuando a primeira palma. Muito bem. Agora eu gostaria de passar um pequeno bordebras muito simples para vocês também praticarem, se quiserem. Os braços no flamenco são muito parecidos com os braços do balé clássico no início do trabalho, especialmente as posições, né? Levamos os braços de forma redonda, bonita. Os cotovelos sustentam o meu braço. Então, uma coisa boa para a gente sentir é que eu armo um pouquinho o cotovelo, o outro também, e deixo o cotovelo mais ou menos, a mão mais ou menos na altura da minha perna. E vou subindo os braços lentamente, sentindo essa posição, sem tensionar os ombros, e desço os meus braços de forma redonda, ou seja, na altura do ombro, eu vou virar a minha mão para baixo e chegar até a altura do meu quadril. E novamente eu subo os braços por dentro do meu corpo, e agora eu vou descer só o meu braço direito e subo. E só o braço esquerdo e subo. Como eu estou de frente para vocês, tanto faz o braço que vocês descerem primeiro, tá? E subo novamente os dois. E agora eu desço só o braço direito na minha frente, e aqui sim eu já tenho uma posição bem típica do flamenco. E troco, e a cabeça vai ligeiramente para o lado. E se eu virar meu corpo para o lado, eu já tenho uma posição típica da dança espanhola e flamenca. Mesmo que eu ainda não tenha feito o trabalho das mãos, que agora eu também vou deixar um pouquinho para vocês praticarem e tentarem conhecer e fazer o trabalho das mãos. De forma simples, a gente tem que conhecer primeiro o movimento da munheca, antes de acrescentar a mão toda ao movimento. Por quê? A gente tem que entender que a mão vai se mexer independente do braço, certo? Então eu estou com o meu pé direito na minha frente e trabalho a munheca de dentro para fora. E agora eu vou abrir a minha mão, a palma da mão estará olhando para o meu corpo e vou trabalhando um dedo de cada vez, como se a mão fosse um leque, desde o mindinho até o indicador, sem deixar o polegar para cima. E agora eu vou botar a mão na minha cintura e trocar o lado. Coloco a outra perna na minha frente, sem abrir muito, e vou sentir primeiro a rotação da munheca, o meu queixo sem esconder a cabeça. O cotovelo sustenta o braço, isso é muito importante, porque imprime uma elegância no movimento. Então eu giro a munheca de dentro para fora, e agora, dedo por dedo, desde o mindinho, tentando não mexer o resto do braço.
Então agora eu vou repetir tudo com vocês, desde o começo da caminhada, para a gente encerrar a nossa pequena prática, que eu deixo aqui para vocês sentirem um pouco a energia da dança flamenca. Então marcamos no lugar, começamos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, no lugar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, e desço 1, 2, 3 e subo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. O acento também continua no corpo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E vou fazer 1, 2, 3, 4, 1, 2, e com a mão toda. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, fecha 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, e com a mão. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bom, gente, essa pequeníssima aula prática eu deixo aqui só para convidar vocês a sentirem um pouco o sabor da dança flamenca e os efeitos no corpo de vocês. Depois vocês podem experimentar caminhar depois de ter feito as palmas e as poses, e aí vocês vão sentir um pouquinho essa energia da dança flamenca.